Bom, já estamos ao vivo aqui para mais um 12 para as 18, esperando o pessoal entrar. Luca Buga, boa tarde. Marcel Sampaio, Lilian, o pessoal já vai chegando aí. A gente vai esperar aqui o nosso horário mágico, o 12 para as 18, para começarmos a nossa conversa. Que hoje vai ser uma conversa bem bacana aí. Uma pré-candidata, muito ativa aí nas redes sociais, aqui do PDT de São Paulo. E daqui a pouquinho vou chamar ela aqui pra gente trocar uma ideia. Vinícius, seja bem-vindo. 2 minutinhos aí pra gente começar. Chamem as pessoas, os amigos, para assistirem também aqui a nossa entrevista. Já já a gente começa. Boa tarde, Carlinhos. Tudo bem? Rafa Basílio, também já aqui na área. Miguel Germano. Isso aí, meu povo, vai chegando que a gente já começa. Hoje com bastante coisa, muitos temas aí importantes para a gente discutir, debater. Grande Duarte chegou. Tava faltando você, Duarte, ainda bem que você tá aí. O Duarte é o espectador número 1 aqui do 12 para as 18. Grande Duarte, isso aí, Duarte. Sempre um prazer ter você por aqui. PDT de Cajati, opa, marcando presença. Júlio Dina, grande Júlio. Isso aí, só a turma boa chegando, colando aqui. Olha a Gislene aí também, nossa entrevistada chegou. E tá quase na hora de chamar ela para nossa conversa. Falta exatamente 1 minutinho e nós já começamos aqui esse nosso bate-papo. O som tá chegando aí para vocês? O Duarte falou que tá sem som lá para ele. Como que tá aí? Digam qualquer coisa, a gente já vê o que tá acontecendo aqui e já ajusta. Pedrão também na área. Beleza então, Pedro, ó, 12 para as 18 então, bateu o gongo aqui. Vou chamar a Gislene pra gente bater um papo nesse fim de tarde, né, começo de noite aí. Ela já tá entrando aqui. Oi, Gislene. Oi, gente, eu vou ligar a luz porque a luz não ficou boa. Só um instante, tá? Tá ótimo, vai lá, a gente espera. Olha o Manga aí na área também. Hoje tá um evento de massas aqui, hein, tá? Acho que Tem agora tá muita bom. gente. A luz Beleza, melhorou, Gislene. né? Ah, agora sim, Oi, agora tudo tá ótimo. bem? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tô bem, tudo certo. Ah, que bom. Um prazer te entrevistar aqui hoje. A Gislene, então, que é pré-candidata aí à vereança pelo PDT aqui da capital. E, Gislene, a gente sempre tem aqui um ritual, né, de início das entrevistas no 12 para as 18, que é mostrar o nosso card, né, que você já viu, que a gente divulgou, para as pessoas que ainda não viram. E a partir dele a gente começa, então, a nossa conversa. Então, vou mostrar aqui para Tá bom. vocês o nosso card do dia, que é este daqui. Esse aqui é o card, para quem não viu. Então, mostrado o card, voltamos aqui e começamos a nossa conversa. Então, Gislene, partindo aqui dessa imagem, né? Ela tem a ver com um filme que, na verdade, eu reassisti ontem, que se chama No. É um filme de 2012, do Pedro Larraín, que é um diretor chileno.
e esse filme conta justamente a história do plebiscito, que em 1988 decretou o fim da ditadura Pinochet lá no Chile. E ele mostra como que foi construída a campanha do não no plebiscito, né? Que era justamente a campanha da oposição contra a ditadura, né? E eu achei muito curioso, assim, porque ele fala muito no filme todo, a relação de política com publicidade, com comunicação, né? E tem cenas, assim, que é impossível não lembrar da situação do Brasil e da esquerda no Brasil, né? Então, em alguns momentos ali, o pessoal dos partidos queria mostrar gente sendo torturada, mostrar a polícia batendo na galera, falar de assassinatos, tudo que tinha acontecido na ditadura, bem no horário, né, da propaganda eleitoral. E o publicitário responsável pela campanha falou, não, a gente não vai mostrar isso, que isso daí não vende. Isso daí não é um produto que as pessoas estão querendo. E aí era aquela briga, né? Porque a esquerda, não, a gente precisa mostrar porque é um absurdo tudo que foi feito e tal. Aí esse publicitário falou, não, a gente tem que vender outra coisa para os chilenos. A gente precisa vender alegria. E aí, enfim, aquela briga e tal, no fim das contas ele vence a discussão, a propaganda foca na questão da alegria, do novo Chile. Moral da história, o não acaba vitorioso nesse plebiscito e acaba a ditadura do Pinochet. Pois bem, o que eu quero te perguntar a partir disso, né? Como eu falei, eu não consegui, assim, não deixar, né, de pensar na esquerda brasileira, né, e no momento que a gente está vivendo. Aí eu te pergunto, Gislene, para a gente abrir aqui o nosso papo. Você acha que a esquerda no Brasil desaprendeu a linguagem necessária para vender alegria e esperança para o nosso povo? Você acha que a gente, enfim, não sabe mais fazer isso, desaprendeu? Ou, enfim, o que aconteceu? Fala para mim. Ai, olha, gente, antes de começar, eu quero agradecer aqui vocês. Eu tinha comentado com o Franco Franco, precisa me chamar para esse programa aí, que esse programa é muito legal. E é uma indicação de filme também, obrigada, eu vou ver esse filme hoje. É maravilhoso, assista. Mas respondendo essa tua pergunta, não foi só isso, desaprendeu a fazer o marketing. Eu acho que desaprendeu a conversar mesmo com o povo, sabe? Com as reais necessidades do povo, sobre o que as pessoas realmente querem. Né? O que a pessoa está preocupada quando ela pega o busão todos os dias lotado, ou quando acorda às 5 horas da manhã para poder chegar às 8 no trabalho. O que é que essa pessoa pensa e deseja e quer? Então, é a partir disso, é a partir desse diagnóstico que eu tenho que oferecer alguma coisa para ela. Então, se eu não consigo entender, eu não consigo ouvir o que ela tem a dizer, então eu vou pegar um profissional de marketing que acha que entende de alguma coisa, o cara aí até tá na linha que eu acho mesmo, sabe? Tipo, porque essa conexão, eu acredito que é feita de uma forma sentimental, digamos Sim. assim, e não de formas práticas. Então, é nisso que eu acredito, e eu acredito que ainda existe muito para se aprender, né, no que a gente está vivendo, porque foi exatamente isso que a gente fez. Eu trabalho com marketing, né? Eu fui a uma palestra de marketing em que a marqueteira falava exatamente isso que você falou. Ela falava assim, nós estamos no mundo de divisão. É esse contra aquele, é isso que chama atenção, é isso que vai ganhar. Aí eu falei assim, olha, quem sou eu, né? Porque a mulher é profissional do marketing político, eu sou de outro mercado. Eu falei, olha, eu discordo de você. Quem sou eu? Mas eu discordo de você. Eu acho que existe ali um caminho. Eu acho que não é à toa que a abstenção foi tão exorbitante. Significa que nem a esquerda nem a direita conseguiu falar com aquelas pessoas, porque elas nem quiserem votar. Então, ali existe um campo ali que ninguém conversou, que ninguém sabe, que ninguém entende, e aí a gente precisa reavaliar. É isso que eu acho. No fim das contas, acaba sendo, talvez, trabalhar muito mais na emoção do que na razão, e entender isso que você falou, né? Entender os anseios das pessoas, né? Que eu acho que é isso que está faltando, né? Parece que é uma coisa que
A gente está tentando botar de cima para baixo, mas não é assim que funciona, né? Sim, sim, e claro, né, existe sim as pessoas reacionárias, existem as pessoas que gostam do ódio, existem as pessoas que são más, né, que não Pois querem é. resolver, mas não acredito que seja a maioria, sabe? Eu não consigo acreditar Uhum. nisso. Eu também, eu não acredito. É isso, acho que o problema é a linguagem que a gente tem que adaptar, né? Isso. E, Gislene, partindo aqui, né, para uma pergunta que só você pode responder, porque ela tem muito a ver com a tua experiência aí de vida, com a tua história. Fala para mim, no Brasil de 2020, esse Brasil meio apocalíptico, bolsonarista, em que está acontecendo tudo o que está acontecendo, o que é mais difícil? É mais difícil ser uma migrante nordestina em São Paulo ou ser mulher na política? O que é mais difícil? Com toda certeza, ser mulher na política. Apesar de ser uma migrante em São Paulo, eu sempre fui muito bem recebida em São Paulo, por Uhum. todo mundo. E foi uma das coisas que me fez me apaixonar por São Paulo. Claro, né, existem alguns fatores. Tem uma característica minha também, que é muito estranho, assim, eu tenho uma tendência muito forte a pegar sotaque muito fácil. Então, quando eu vou lá para Fortaleza, eu pego o sotaque da minha mãe de volta. E quando eu vou para Minas, eu pego o sotaque de Minas. Então, quando eu fui para São Paulo, eu também peguei sotaque. E eu acho que isso também colaborou para as pessoas, tipo, não, às vezes nem identificarem isso em mim. Você Uhum. entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, assim, Sim, sim. mas o lance da mulher na política é muito mais profundo, porque o lance da mulher na política é uma construção que está enraizada na base tanto das mulheres quanto dos homens, que é o machismo estrutural, né? Uhum. Onde mulher é feita para ser esposa, que eu sou com muito orgulho, ser esposa, ser mãe, e claro, ok, você pode ter sua profissão, desde que não atrapalhe aqui. Você entendeu? Não. Então a mulher, ela tem todas essas funções que ela tem que Uhum. exercer, e quando ela se coloca também para se colocar na política, aí o bicho fica louco, né? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né? Porque assim, existem já as estruturas que já estão formadas, que Uhum. geralmente são por homens. Eu fui abençoada de estar no PDT, porque no PDT eu consigo ver que as pessoas olham para as mulheres de uma forma diferente, conseguem entender que as mulheres são boas líderes, que as mulheres desempenham um bom papel onde elas estão, mas não, isso ainda é um começo, né, do que está acontecendo em relação à mulher na política. Precisou-se de leis para ter, né, as verbas Uhum. partidárias para as mulheres, porque as mulheres são uma pequena minoria, então se a gente é em uma quantidade tão grande na população, por que a representatividade da mulher é tão pequena? Isso não é à toa, né? Então, a resposta com certeza é essa, é a mulher na política. Mas a gente vai lutar e trabalhar contra isso. Estimular para que as mulheres... Você sabe, eu vou aproveitar aqui o gancho, antes foi uma decisão difícil me candidatar. Uhum. E antes de optar por ser candidata, eu participei de um movimento que incentiva candidaturas femininas. E você não tem ideia do quanto isso é difícil. Você tenta, mostra as ferramentas, conversa, tenta empoderar, tenta estimular, mas às vezes tipo, as mulheres estão ali imersas de tantas coisas que elas às vezes não conseguem nem ouvir o que você tem a dizer. Então, assim, é bem complicado. Eu até ia te perguntar essa questão, né? Como a gente tem essa estrutura patriarcal dentro da nossa sociedade, né? Como que era conciliar trabalho, família, militância? Mas eu acho que você já respondeu, né? No fim das contas. Sim, é feito com muita parceria, né? Eu aqui, o meu esposo e as crianças, Uhum. né? A gente precisa de organização e parceria. Sem isso, não seria possível.
Então esse é o caminho, né, para as mulheres que estão assistindo a gente. Fica aí a Isso. dica e a experiência da E Gislene. a colaboração dos homens também. Homens, Sim, estimulem suas esposas, estimulem suas namoradas, elas são ótimas. E elas têm que estar onde elas quiserem estar. isso aí, perfeito. E a Almarada aí, né, por favor, é o mínimo, né, fazer isso. Exatamente. Gislene, você que também é gestora financeira, né, fala para mim, a quantas andam as finanças do teu país, do Brasil, nas mãos aí desse senhor chamado Paulo Guedes? Como anda isso e o que você faria de diferente? Uau! Olha, eu faria muita coisa diferente, né? Isso eu tive algumas aulas de economia na faculdade e foi muito interessante, é um assunto que muito me interessa, né? Porque quando a gestão financeira é mais voltada mesmo para empresa, só que a gente tem também a economia, a macroeconomia, digamos assim. Primeiro que assim, o Brasil há muito tempo entendeu, não sei porquê, que o modelo liberal é o modelo certo da gente fazer a economia do Brasil. E eu discordo totalmente disso. Eu acho que tem que ter mercado aberto, sim. Eu acho que o capitalismo hoje é o nosso caminho e não tem como voltar atrás. É a minha opinião. Uhum. Mas como um país pobre como o Brasil desculpa, não é essa palavra que eu quero dizer. Um país, digamos, mais para subdesenvolvido, mas não que ele tenha que ser assim, né? Porque o Brasil, Uhum. na verdade, se você for analisar, ele é um país muito rico. O Brasil está nessa situação por conta de tanta coisa ruim, de tanta administração ruim, de tantos gestores ruins que foram afundando o Brasil para tornar no que está. Então, eu acredito que para a gente desenvolver o Brasil, a gente precisa acertar as contas no sentido de equilibrar a parte de imposto, né, de que se paga, porque hoje quem paga mais imposto proporcionalmente é o pobre, né? Uhum. Então, assim, só para quem está aqui entender, talvez, um pouco do que eu estou falando, o rico, ele paga mais imposto do que o pobre, obviamente, em dinheiro, né? Se você for o cara paga, o rico paga 50 mil reais de imposto, né? O pobre, ele vai pagar 100 reais de imposto. Só que para o pobre, aquele imposto ali Faz vai muito fazer mais falta. muito mais diferença do que para o Uhum. rico. Então, isso precisa ser equilibrado, né? E, a partir disso, o investimento do Estado em desenvolver o país, em reindustrializar o Brasil, em fazer tudo o que o Brasil precisa e pode ser uma grande potência, né? O Ciro fala muito sobre isso, e eu sou uma cirista assumida. Todos Quem nós. me conhece sabe que eu sou uma defensora das ideias do Ciro, e eu acho que é isso, que é esse o caminho. E voltando, né, só complementando aí um pouco a tua Uhum. conversa, a tua pergunta, outro dia eu fui fazer uma pesquisa para ver como estão as contas da cidade de São Paulo, no Tribunal de Contas do Estado, né? E lá tem todas as cidades. Aí eu fui e procurei São Paulo, falei, ué, por que eu não tô achando São Paulo? Não achei São Paulo. Aí eu fiquei fuçando, aí eu vi um mapa. Ah, deixa eu entrar nesse mapa. Tinha todas as cidades, eu entrei no mapa, aqui, informações não encontradas. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né? Por que essas informações não estão lá? Estranho. Se tudo precisa ser mostrado, se tudo precisa, então, o Brasil não é para amadores. Por isso você precisa ser eleita, Gislene. Aí a gente já vai saber o que está acontecendo. Sim, 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 porque é horrível. Se o cidadão não tiver acesso às informações, aí o buraco fica muito mais embaixo. Sem dúvida. Gislene, a gente tem aqui no 12 para as 18 um quadro que a gente também faz com todos os candidatos, né? Agora a gente pode chamar de candidato já, que é o Deu na Mídia. Eu vou ler aqui uma manchete que saiu hoje nos jornais e aí você comenta ela para mim. Então, a manchete é a seguinte, saiu no G1. Fome no Brasil, em 5 anos, cresce
em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, diz o IBGE. Cerca de 10,3 milhões de brasileiros vivem em lares nessa situação. O percentual de domicílios com alimentação satisfatória atinge patamar mínimo em 15 anos. Ou seja, a fome está crescendo no Brasil. O que fazer, Gislene? Primeiro que é uma dor, né? Isso daí. Fome tem que ser tratada com recurso financeiro para essa pessoa, né? Então, é isso que o Estado tem que fazer. A Constituição garante, né, que seja cumprido isso. Então, não acho que seja nada de difícil. Se o governo fosse um governo que realmente olhasse para os pobres, isso com certeza não aconteceria, né? Por que é dado tantos para o banco, tanto dinheiro para os bancos e para os grandes empresários, e até recentemente aí estão, né, cogitando a possibilidade de perdoar dívidas de igreja, que inclusive eu sou de igreja, mas contra essa atitude aí, eu sou totalmente contra. Eu acho que, como eles já estão isentos de uma série de coisas, né, de pagar uma série de impostos, eu acho que esse não deve ser perdoado. Então, porque isso também, aqueles recursos lá, poderia ir para essas pessoas que estão passando fome, né? Então, é muito triste essa realidade que a gente está vivendo. Outro dia eu estava vendo uma notícia que as pessoas elas pararam de comprar gás e agora fazem comida no forno a lenha. Nossa, né? Porque terrível. não tem mais dinheiro para comprar o gás. Então, assim, eu lembro que eu ia na casa da minha avó, tinha aquele foguinho a lenha, era todo mundo muito simples, muito humilde, mas depois eles conseguiram, imagina essa pessoa voltar, né, para isso de você ter que ir lá fazer o fogo para poder fazer sua comida. Então, é uma situação bem complicada e eu não consigo enxergar isso como coisa difícil de resolver, entende? Isso que é pior, né? Porque, na verdade, é uma falta de vontade política. Como que o Brasil, Sim. um país rico, né, como em pleno 2020, está vendo a fome crescer? Isso é um absurdo, né? Exatamente, exatamente. Bom, Gislene, aqui o nosso programa a gente tenta ser meio que uma montanha-russa, assim, uma coisa mais pesada, depois a gente fica mais leve e assim a gente vai tocando. Queria te perguntar o seguinte, né? Você que é uma nordestina de coração paulistano, já que você está aqui há muito tempo, e não só isso, né? Você já morou na cidade toda, assim, foram 13 endereços por São Paulo, do Taboão à Zona Leste, passando ali pelo centro, Zona Norte, Zona Sul. Então, me responde, Gislene, a partir disso daí, dessa tua experiência, me fala o que existe de mais bonito em São Paulo e o que existe de mais feio em São Paulo. É engraçado, eu vou te responder essa pergunta com as contradições que eu vejo em São Paulo, né? Porque, assim, eu vi isso muito, né? E a gente sempre vê isso muito, né? Ali naquela rua ali do lado, eu tô olhando para cá, tá Higienópolis, e ali tem gente muito rica. E aqui do lado, eu olho para esse lado aqui, tem muita gente dormindo no chão, né? Gente precisando de coisas que provavelmente aquele ali tem. E eu gosto dessa cidade cosmopolita. Eu acho bonito que São Paulo seja essa cidade que atrai não só o Brasil inteiro, mas o mundo inteiro. Essa diversidade de São Paulo, essa coisa de você olhar para a cara da pessoa e não saber se ela é daqui, de onde que ela é, né? Porque é tanta mistura, tanta gente, eu acho isso muito bonito. Mas essas contradições que eu vejo, porque eu acho que São Paulo é onde mostra mais descaradamente isso, porque em outras cidades, obviamente, tem pobreza, mas não dessa forma, sabe? Assim, tão descarada, tão assim, aparente, assim, mostrada na sua cara. Então,
é isso que eu entendo como as coisas boas e as coisas ruins de São Paulo. Ou seja, que é muito dinheiro, tem muito dinheiro, mas é uma cidade extremamente desigual. É a cidade assim dos extremos, né? A gente vê o melhor e o pior do ser humano, né, em São Paulo. É uma coisa muito presente no dia a dia aqui, né? Muito presente no dia a dia, exatamente. Mas assim, eu já falei algumas vezes pro meu marido que eu quero ir embora de São Paulo. É aquela coisa, né? De, quero ir pro interior, mas assim, logo Uhum. eu penso, gente, mas eu não vou conseguir viver longe de tudo isso, né? Isso é coisa para eu passar uma semana, ou então um mês, sei lá, ir lá pro. Hoje eu não consigo me ver fora de São Paulo. Vai morrer de tédio lá no interior. Exatamente. Mas Gisele, a assim, gente São tem. Paulo, como eu te falei, deixa eu só terminar, Pois não. como eu te falei, São Paulo sempre me acolheu muito bem. Então, Uhum. esse é um dos motivos assim que também faz com que eu seja goste tanto daqui. Sim. Te entendo. Sei como é que eu também, enfim, vim do interior e tenho essa mesma sensação, né? Gisele, a gente tem aqui no nosso 12 para as 18 também um outro quadro, que é o nosso bate-bola jogo rápido, né? As perguntas ping-pong. Para o pessoal te conhecer melhor, né? Conhecer não só a candidata, mas a pessoa, saber aí dos seus gostos, né? Então, fala para mim assim, papum, um livro. Um livro. Ai, um livro. Meu Deus. Caramba. O Dever da Esperança. Ah, é um bom livro, é um bom livro. Meio marmelada falar esse livro, mas tudo bem, vou aceitar. Marmelada. Fala para mim um filme. Um filme. Eu gosto muito de filmes e eu gosto muito de filmes antigos, assim, mais antigos. Pode ser mais que um? Um para ficar dentro do formato, vai. Tá, Um Sonho de Liberdade. Não sei se você conhece esse filme. Conheço, Eu conheço, muito gosto de bom. filmes que me emocionam. É isso que me faz gostar de um filme. Se o filme. Isso é muito fácil também, né? Eu sou muito emotiva. Mas quando ele junta histórias importantes, histórias comoventes, histórias. E isso. E quando uma história também inteligente, assim, eu gosto. E esse filme foi um filme que me marcou assim bastante. Muito bacana. Fala para mim uma música. Uma música? Uma Essa é música. facílimo. É uma música da minha banda favorita, que é Legião Urbana. Eu era um lobisomem juvenil. Essa música Eu é adoro a essa melhor. música. Eu também. Eu adoro. Eu fico vendo, ouvindo. Porque eu falo, essa música parece que o Renato escreveu olhando para mim, assim, sabe? Tipo, entendendo que a minha cabeça ele escreveu aquela música. Eu falei, gente, como que pode? Então, essa é a música que eu mais gosto. Muito legal. Ótima escolha, aliás. Fala para mim um artista ou uma artista do Brasil. Um artista ou uma artista? Isso. Vamos lá. Caetano Veloso. Caetano. Caetano que está em alta, né? Super em Caetano alta. está super em alta. Eu gosto muito dele. E para a gente fechar, então, o bate-bola jogo rápido, uma personalidade política não vale o Ciro Gomes. Não vale Ciro Gomes, tá bom. Então, Brizola. Brizola. Eu vou começar a mudar essa pergunta. Eu vou falar, não vale Ciro Gomes, não vale Brizola, não vale Darcy, para ver só o que o Não povo vai vale fazer. Getúlio. Porque os trabalhistas sempre estão aí, enfim. Ainda bem, né? A nossa lista de grandes nomes é enorme. Ainda bem que você ainda não Sorte mudou a nossa. regra hoje. Ainda bem que você não mudou a regra hoje. Não, mas está super valendo que o Brizola é referência e tem que ser referência mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Gislene, então a gente vai indo aqui pro nosso final aí, a reta final da nossa conversa. E eu queria saber de você, eu sei que esse é um tema muito caro também aí
na tua vida e na tua militância, como que São Paulo vem tratando, né, as pessoas com necessidades especiais? Seja no âmbito, né, enfim, mais do espaço público, seja nas escolas. Como que você tem visto isso? Eu vejo com... Não é com alegria que eu vejo, né? Falta, assim, os meus 2 filhos estudam em escola pública, né? E eu moro aqui no bairro do Tatuapé, o que faz com que, logicamente, comparado com a educação pública em outras regiões, até no número de vagas, a qualidade dos profissionais seja diferente, né? Mas, no geral, não existe esse olhar voltado para as pessoas com necessidades especiais, né? Simplesmente não existe porque não tem profissional, né? Não existe a qualificação de profissional para cuidados, para aprendizado, é muito escasso, é muito escasso. Então, a cidade que deveria, né, ser referência no Brasil é totalmente falha nisso. Assim, o meu filho, se você permite contar, Claro, à vontade. O Benjamin, eu vou tentar fazer bem rapidamente, né? O Benjamin, ele tem uma condição que chama deleção cromossômica, que é o contrário da síndrome de Down. A síndrome de Down tem um cromossomo a mais, ele tem um cromossomo a menos, e essa questão de cromossomos, ele é bem complexo, porque está lá no DNA, então falta naquele lugar lá específico, tem algumas características. Ali do ladinho são outras características. Ali. Então a gente descobriu logo que ele nasceu, não logo que ele nasceu, né? Ele teve algumas coisas quando ele nasceu e a gente demorou ainda 1 ano para descobrir essa condição dele. E ele sempre teve, graças a Deus, né, através do nosso trabalho, plano de saúde para fazer esse trabalho, né, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional. Então, eu consigo ter esse tratamento fora, né? Agora, se eu dependesse do Estado, como eu vejo algumas outras mães que não têm, né, essa condição, ali fica falho, você entende? Fica muito falho. Então, falta muito, o principal, eu acho que falta é a qualificação de profissional, porque assim, é sempre falado em inclusão, e eu estou falando do meu caso em específico, né? Mas precisa de inclusão, mas com acompanhamento. Não basta a criança ser incluída, porque as outras crianças muitas vezes não entendem aquilo. Eu tenho casos do autismo também, né? Não sei se você sabe como é que funciona o autismo. As crianças que têm autismo às vezes têm crises, tem uma série de coisas, né? Tem a questão também da deficiência física, né? E a questão da deficiência física é outros parâmetros, porque daí a pessoa precisa de acessibilidade, né? E coisa que não existe praticamente em São Paulo, acessibilidade. É muito, muito falho e existe muito ainda a ser feito. Não, só para dar um parâmetro geral. Sim, eu acho importantíssimo você dar esse testemunho, assim, porque esse é um tema muitas vezes deixado de lado, né? Dentro das grandes discussões, né? Então é muito importante trazer isso à tona, né? Sim, apesar de assim, das crianças com condições especiais, hoje as mães serem mais empoderadas para falarem disso, porque antes o que acontecia? As crianças, elas eram internadas dentro de casa, né? E aí ficaria ali aquela coisa ali no meio. Hoje não, hoje as mães, elas conseguem, não, é o meu filho, eu amo ele, né? Eu vou cuidar dele, ele tá junto comigo, ou ela, né? Mas ainda falta muito, muito para efetivamente se incluir essas crianças nos espaços. Sim. Bom, que isso seja, né, um grande tema aí da nossa campanha, né? Que isso apareça. Sim, é um dos temas. É um dos temas da minha campanha, com toda certeza. Sensacional, fundamental. Fundamental. Gislene, então, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, né? Muito mais um bate-papo do que uma entrevista. Pergunto a você, Gislene Coelho, por que a política?
Porque a política, nossa, isso foi um questionamento que eu me fiz muitas vezes. É, eu me falava, eu conversava comigo mesmo, o que, que você vai fazer lá? Né? Você pode fazer outras coisas, você pode fazer caridade, né? Você pode ir por um projeto para ajudar as pessoas. Mas eu acredito que o Estado e a intervenção do Estado é que vai solucionar esse problema de desigualdade social. Eu acredito muito nisso. E se eu, que acredito nisso, não for até lá e fazer com que isso realmente aconteça, eu acredito no Estado, mas eu reconheço muitas falhas, né? Que tem e que tem que ser consertado. Corrupção, desvio, né? Tem uma série de coisas ali que hoje está intrínseco ao Estado, mas que, já que nós estamos numa democracia participativa, então são essas pessoas que não querem que continue da mesma forma que tem que fazer com que algo seja diferente. Então, a minha intenção é fazer algo que realmente vai mudar a vida das pessoas, que façam com que elas voltem a acreditar no Estado. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. Voltem, porque hoje, quando eu escuto pessoas defendendo anarcocapitalismo, eu falo, meu Deus, sabe? Essa pessoa, ela já passou da fase de descontentamento com o Estado, ela passou para a fase de rejeição completa do Estado. Né? Então, foi por isso que eu optei pela política, e eu acho que a transformação ela vem pela política. E eu acho até como ser cristão, né, onde é pregado, é muito pregado isso. Ah, não, política e religião não se misturam. Sim, com toda certeza. Quando você está falando de religião como dominação, realmente não tem nada a ver. Né? Mas agora, como um indivíduo, com sua crença, que quer participar, né, da política, mesmo com a sua religião, seja ela qual for, não existe nenhum impasse, e ela deve fazer isso. Ela deve ajudar nessa construção. É isso que eu acredito. Com certeza. A gente tem que participar, né? Não tem como. Não dá para ficar esperando só dos outros. Você participa, né? Você acha que você não participa, mas você participa, né? Passivamente. Sim. Exatamente. Nada como mudar, né? Essa chavinha e ser ativo, então, na política. Exatamente, né? Exatamente. É isso que traz a transformação, né? Isso, exatamente. Então, assim como eu espero que a política seja cada vez mais ocupada por pessoas como eu, como as pessoas que estão nessa live, e não por caciques, por pessoas que têm muito dinheiro para investir em campanhas e que vão continuar só mamando na teta do governo. Isso que eu quero. Fantástico, Gislene. Muito obrigado. Foi muito legal. Gostei muito da nossa conversa aqui. Ai, que bom, também gostei. Toda a sorte do mundo na campanha. E precisando, a gente tá por aqui. Tá certo? Tá joia. Muito obrigada. Abraço. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que sai aqui? Ai, meu Deus. Bom, pessoas, esse foi o 12 para as 18 de hoje. Amanhã o Franco Chiariello entrevista o Pedro de Cristo. Não percam que vai ser para encerrar a semana com chave de ouro. Fico por aqui. Até mais. Tchau.